Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui para continuar a falar sobre os 12 apóstolos de Jesus. Hoje eu vou falar para vocês sobre Tiago, o filho de Alfeu. Quais são os outros nomes que a Bíblia dá para este Tiago? Bom, Tiago, filho de Alfeu, Tiago jovem ou Tiago o menor, tá? Isso indica também que tinha entre os 12 um Tiago maior. Que tipo de informação que a gente tem nas escrituras? Em primeiro lugar, que ele era filho de um Alfeu, tá? Lá em Marcos capítulo 3, versículo 18. Muito possivelmente ele fosse irmão de Mateus, também filho de Alfeu, aquele que era o coletor de impostos e aquele que escreveu o primeiro dos 4 evangelhos. Gente, por que eu digo muito possivelmente? A verdade é que o nome Alfeu era um nome comum. Então pode ser que ele fosse filho de um outro Alfeu, mas é mais provável que seja filho do mesmo pai, né? Por quê? Porque quando Jesus chamou, por exemplo, Tiago e João, que são 2 irmãos, eles vieram juntos. Pedro e André também vieram juntos. Muito provavelmente, esse Tiago pequeno, o Tiago menor, fosse irmão de Mateus. E quando Jesus chamou Mateus lá na coletoria, né? O seu irmão provavelmente estava junto, tá ok? Bom, ele é listado como um dos 12 discípulos de Jesus lá em Mateus capítulo 10, versículo 3 e Atos 1:13, tá? Tiago, filho de Alfeu, é muito confundido com Tiago, o irmão de Jesus, tá? Que nem foi um dos 12 apóstolos. Tiago, o irmão de Jesus, ele só se converteu depois que Jesus ressuscitou e apareceu para ele. Mas esse Tiago, irmão de Jesus, é aquele Tiago que escreveu a epístola de Tiago na Bíblia. Não foi nenhum dos apóstolos, não foi o Tiago que foi decapitado e tampouco este Tiago menor, tá bom? Ele é muito confundido com o Tiago, irmão de Jesus, mas não é o irmão de Jesus. Qual é a personalidade e o caráter do Tiago menor? A Bíblia não fala muito por ele. Ele, na verdade, é uma figura que está lá, ele aparece, ele é nomeado, né? É mencionado a sua presença entre os 12 discípulos, mas a gente não ouve nada sobre ele. Então, eu vou deixar isso em branco porque eu não quero inventar absolutamente nada. E quanto aos encontros que ele teve com Jesus, né? Primeiro, ele foi escolhido para ser um dos 12 discípulos, lá em Mateus capítulo 10, versos 2 a 4 e Lucas 6, de 14 a 16. Ele esteve ali naquele grupo que foi enviado aos judeus para pregar que o reino dos céus estava próximo, né? E Jesus ordenou a eles que curassem os doentes, que purificassem os leprosos, que ressuscitassem os mortos e expulsassem os demônios. Está lá em Mateus capítulo 10, versos 5 a 8. Ele estava também presente na última ceia, Mateus 26, 20. E estava também presente quando Jesus apareceu aos discípulos depois da ressurreição, né? Lá em João capítulo 20, versos 19 a 25. Qual é a lição principal que a gente tira de um personagem, de uma figura histórica que praticamente não tem muito escrito sobre ele? A principal lição, queridos, é que todos os seguidores de Jesus podem realizar o seu chamado, ainda que não sejam protagonistas. Tiago menor teve o grande privilégio de ser um dos 12 discípulos, mas certamente ele não foi um dos protagonistas. Muito provavelmente porque talvez a sua personalidade não fosse uma personalidade muito forte, muito marcante. Ele não era um daqueles que falavam, né, com Pedro, que falava coisas maravilhosas, mas dava a bola fora, né? Ou como Tomé, que ficou conhecido também por duvidar, ou como João, que era aquele que se dizia o queridinho de Jesus. Não, ele foi um discípulo fiel, mesmo não sendo um protagonista. E a Bíblia deixa claro que Deus escolhe também pessoas que não vão ser protagonistas, mas que vão ser muito importantes no propósito de Deus e no caminho de Deus nessa terra. Amém? É lindo isso, né? Então, mesmo que os homens não tenham visto muito a respeito de Tiago menor, mesmo que as escrituras não tenham falado muito sobre ele, ele foi muito importante e Deus o viu.
por isso o chamou. Por isso Jesus o chamou. Então aqui, meu querido, eu quero dizer para você que talvez você seja uma pessoa como Tiago Menor. Alguém que não tem uma personalidade muito efusiva, alguém que talvez não seja muito falante, que não tenha nenhum dom muito específico, muito claro, né, para as multidões, mas que seja uma pessoa fiel a Deus, fiel aos companheiros, fiel às suas convicções. Então, quero dizer para você que Deus também chama pessoas assim. Eu volto a dizer, a gente vê na vida de Abraão, Isaac e Jacó, né, pai, filho e neto. Os três eram completamente diferentes. Abraão, aquele homem paciente, de fé, marcado por realizações de fé extraordinárias, né? O pai da fé. Jacó, um temperamento forte, queria tanto a Deus, né, que foi lá, convenceu a mãe para enganar o pai, para roubar do seu irmão Esaú a primogenitura, né? Um homem conhecido por lutar com o próprio Deus, o pai o pai de Israel, né? Das 12 tribos de Israel. Mas e Isaac? Quem foi Isaac? Um homem pacato. Mas a Bíblia diz que Isaac foi um homem de muita fé. Ele não errou da maneira que o seu pai errou e como o seu filho errou. Ele foi um homem fiel a Deus. Quando veio a seca, a semelhança de Abraão, Abraão foi para o Egito. Isaac não, ele estava se preparando para o Egito, Deus falou com ele desistiu de ir e cumpriu o seu chamado. Gente, Deus também chama, Deus também escolhe pessoas que não vão ser protagonistas, mas que vão ser muito importantes. Então, eu quero que você entenda uma coisa, se você é um destes, alguém como Tiago Menor, saiba que você é um discípulo de Jesus e Deus vai usar a sua vida. Talvez às vezes as pessoas não vejam tanto aquilo que você faz, mas nada do que você fizer será desapercebido pelo próprio Deus. Deus vê e enxerga e Deus quer usar a tua vida também. E se você, em contrapartida, é alguém vibrante, uma pessoa, né, que tem uma personalidade forte, saiba também valorizar aqueles que foram chamados para não ser o primeiro, talvez para ser o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, mas que cumprem o seu papel com grande dignidade, com grande fidelidade. Eu creio que Deus ama aqueles que estão dispostos a servir, a serem segundos, aqueles que estão dispostos a ajudar o protagonista a cumprir o seu papel. Eu assisti uma série sobre o Michael Jordan, chama The Last Dance. Então, ele fala muito do Scottie Pippen, né, que era o camarada que chegou e que permitiu que o time do Chicago Bulls começasse a vencer. Mas ele nunca foi protagonista como Michael Jordan. Mas ele ocupou um papel muito importante, assim como outros jogadores também, né? Como Steve Kerr e outros. Pessoas que vieram para ajudar o protagonista para cumprir o seu propósito. Então, querido, se você é um protagonista, se você é uma pessoa que Deus levantou para estar à frente, aprenda a honrar, a entender e respeitar aqueles que foram chamados para estarem junto com você. Amém? E quais são as histórias que a gente ouve falar de Tiago Menor? Alguns sugerem que Tiago, filho de Alfeu, pertencia, antes de se tornar um discípulo, a um grupo revolucionário chamado de Zelotes. Zelotes são aqueles que têm aquele ímpeto, aquele zelo, né, pelas coisas. Eles eram revolucionários. Os Zelotes foram aqueles que provocaram uma grande revolta no ano 66 depois de Cristo, que acabou precipitando a invasão dos romanos no ano 70 e destruindo Jerusalém, tá? Isso é uma especulação. Alguns dizem que ele foi preso pelos judeus, né, lançado para fora do templo e surrado até a morte com um pedaço de pau. É isso que a tradição, que a história fala a respeito deste homem que viveu fielmente a Deus e morreu fielmente ao Senhor Jesus. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você possa compartilhá-lo, porque ele tem muito ensinamento, além dos ensinamentos históricos, ensinamentos espirituais que todos nós podemos aprender e transformar a nossa vida através deles. Amém? Um beijo grande no teu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.